Salve, 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 galera! Venda resultado e não produto. Esse é o tema de hoje que eu quero colocar aqui para vocês. E antes de mais nada, super convido para você. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho que eu posto conteúdo toda semana aí para criar raiz na sua cabeça aqui no Projeto 6 em 12, que é este evento para te ajudar aí no campo de batalha a vender mais. E vender mais como, Elvis? Uma das situações que eu vou trazer como hoje como tema para vocês venda resultado e não o produto, beleza? Se você ainda não me segue no Instagram, no Facebook, super recomendo e convido que você se inscreva, que você me siga, que lá eu também posto conteúdo diariamente para te ajudar aí no campo de batalha, beleza? Aqui em Cascavel, no Paraná, onde eu estou hoje, faz muito frio e olha que loucura, gente. Semana retrasada eu estava em Brasília, semana passada, semana passada estava em Brasília, essa semana estava no Mato Grosso. É uma oscilação de temperatura tal que, caramba, meu, né? Tem que estar com o sistema, com a imunidade muito em alta, senão, meu amigo, o resultado, o efeito colateral é outro, né? Gripe em cima de gripe, beleza? Mas graças a Deus estamos aí, cheio de energia para te ajudar com o conteúdo de hoje. Então, assim, o que é Elvis vender resultado, tá? Vender resultado, galera, eu vou colocar aqui para você, meu amigo gafanhoto, vender o resultado é você colocar isso para o cliente, é o quadro na parede e não o furo, quiçá a furadeira. Fechou? Você tem que entender isso. Quando as pessoas entram para conversar com o cliente, para falar, principalmente assim, sobre o projeto dele em questão, eu vejo muitos vendedores falando de produto, falando em número de placa, falando na marca do produto. Claro, você vai precisar falar, meu amigo gafanhoto, mas eu vejo que isso é muito mais latente. Isso é muito mais, como é que eu vou te falar? É muito mais evidente o tempo todo falando só sobre isso. E não é isso que está em questão, na maioria das vezes. O cliente, ele tende a avançar com você, a diferença do resultado em relação ao produto, ele tende a avançar contigo quando ele percebe que a oportunidade que você tem é maior, tá? E o risco que você tem em relação ao projeto que você coloca em forma de confiança é menor, entendeu? Então, é essa uma das situações, dos ingredientes que eu quero trazer para vocês, que vai fazer com que o teu cliente ele não fique tão logo linkado somente com um preço, somente com produto, vai ser exatamente essa questão aí da performance. E como é que você faz isso, Elcio? Olha, eu coloco conteúdo aqui, tá? Uma das sacadas aqui já. Eu tenho muito conteúdo aqui que fala sobre determinado tipo de tema. Como assim, Elcio? Tema, por exemplo, falando sobre se é grupo A, que eu vou falar até um pouco mais, você tem várias possibilidades de você aprender como que você vai calibrar isso e otimizar para fazer uma projeção, uma proposta com integridade, para o teu cliente poder perceber valor nisso, tá? A questão de norma e regulação, qual o caminho que ele pode empreender, as compensações de energia, como é que ele vai fazer isso, ah, os pontos positivo e negativo, o impacto disso tudo, como é que ele pode proceder. Então são coisas, galera, que ajuda muito no campo de batalha para o teu cliente perceber que você está disposto a entregar um tipo de resultado para ele. Por exemplo, tive com um cliente no MS, tá? Todas as empresas ofereceram para ele o quê? Falam muito em produto, falam muito em marca de produto, né? E falam muito também de preço, 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 preço. Entenda, meu amigo gafanhoto, sempre nesse mundo terá alguém vendendo mais barato do que você. Sempre vai ter, cara, sempre vai ter. E quando você dá um desconto aqui, outro dá um desconto lá. Quando dá um desconto aqui, dá um desconto lá. É normal isso, cara, entendeu? Então você não pode entrar nessa briga de foice. E para isso você tem que apresentar um resultado diferente. Eu vou dar esse exemplo desse mesmo cliente do MS. Todo mundo que vai lá, certamente, como ele tem uma deficiência em espaço físico, e são 3 unidades consumidoras, que ele tem um grande consumo, que dá um consumo aproximadamente quase 100 mil quilowatts. São 3 unidades consumidoras. A maioria das pessoas tende a oferecer para ele o quê? Uma usina centralizada, né? E a compensação de energia nas 3 bases, tá? Em 3 unidades consumidoras. E todo mundo vai promover para ele o quê? Alto consumo remoto, né? Ou operação junto à carga, que é a geração onde você tem a energia na mesma localidade, mas o cliente tem déficit de espaço físico. E aí, como é que você faz? Então, uma das oportunidades que você tem para você apresentar para o cliente
tá? Que foi o tiro de misericórdia, é o modelo de cooperativa de consórcio, para você não mexer com as unidades consumidoras, fazer essa usina centralizada, fazer ela também otimizada junto à carga e fazer as compensações de crédito para as beneficiárias em modelo de consórcio para não mexer com a fatura de energia, como eu falei, e não ficar mexendo também com o regime tributário e impactar isso junto à contabilidade do cliente. Esse é um resultado que você está disposto a entregar, que parece ser simples. E de fato não é. Ele é complexo, mas assim, não é impossível de se fazer. Tá? Então, o cliente observa o resultado, onde é que está aí? Ele vê uma oportunidade de negócio e diminui o risco, porque ele fica enquadrado dentro da geração compartilhada. Por que eu estou falando isso para você, meu amigo? Porque para você vender, tá? Para você vender, fechar vendas em escala, e você ter aí a oportunidade de, de ter uma renda, né, cara, mensal de 12 mil reais, se você tiver essa opção no teu colo, cara, você já, ó, um projeto como esse aí, se você tem uma precificação aí, meu amigo gafanhoto, é um projeto, vou falar aqui de 3 milhões. Se você ganha 3%, dá 90 mil reais. Divide por 12, cara, são 7 vezes. 7 vezes, meu amigo gafanhoto. O que eu tô, a minha promessa aqui que eu coloco de ajudar os vendedores de energia solar, você tá entendendo? Até, e essa questão do resultado que você precisa entregar, é isso que eu faço também todos os dias aqui com você, de te ajudar mesmo no campo de batalha. As pessoas confundem muito quando elas veem aí, por exemplo, Elvis, mas por que você fica postando esses conteúdos? Por que você fica gastando seu tempo com isso? Por que se você é tão bom, por que você não vai lá você vender? Né? E daí eu sempre, as pessoas normalmente não conhecem. Quem disse que eu não vendo? Eu vendo todos os dias, cara, entendeu? Todos os dias. Sabe por quê? Porque vendas cura tudo, meu amigo gafanhoto. Não tem mimimi, cara. Se não tiver venda, ninguém sobrevive nessa vida, nesse mundão de meu Deus. Mas o resultado. Vamos voltar para o resultado. Para você entregar um resultado para o cliente, o que você precisa? Chegar vomitando tudo para ele. Falando tudo que você é capaz. Falando, eu sou Superman, né? Não, meu amigo gafanhoto. Você tem que colocar para ele, faça perguntas de situação para você entender o cenário em que ele está. Você precisa entender isso. Onde é que, qual que é, o que te traz até aqui? Qual que é o teu consumo de energia? Número de colaboradores, mas por que você tem que saber o número de colaboradores? Porque você tem que entender, cara, mais ou menos qual que é a estrutura que ele tem. Além, não tão somente a fatura de energia, mas a estrutura. Se ele pretende também, na empresa que ele está, se ele pretende colocar uma jornada adicional, às vezes ele trabalha só no período diurno, mas ele pretende aumentar a capacidade de consumo de energia. Nem de energia, tá? Ele nem tem isso, mas ele pretende aumentar o fluxo de trabalho, ou seja, trabalhar à noite. Então, tudo isso aí você tem que estar preparado para você ouvir o que ele tem para dizer, qual a expectativa dele em relação a isso. E assim, fazendo perguntas, tem uma pergunta aqui, cara, que ela é matadora. Pergunta para o teu cliente. Ô, seu José, e aí? Então tá, e qual que é a sua expectativa em relação ao empreendimento de energia solar? Tua expectativa além da economia. O que você me diz? Ele vai te falar alguma outra coisa, cara. Na expectativa que não dê goteira, expectativa que não dê problema, expectativa que esse padrão que eu tenho que fazer um aumento de carga, ou como assim, entendeu? Começa a perguntar para ele para você entender, cara, qual que é o que move, o que traz ele até aqui. E do contrário, não vai ter resolvido nada, cara, entendeu? Não vai resolver você querer entregar alguma coisa para ele, querer vender placa, porque você vai ser só mais um, meu amigo gafanhoto, tá? A diferença, então, alongando um pouco mais, a diferença de resultado para o produto. O produto, ele virou commodity. Assim como a soja, milho, trigo, os módulos viraram commodity. Todos eles têm a sua qualidade. É claro que existem alguns que se destacam um pouco mais em relação à eficiência, outros que têm... Porque o que é que muda, gente? Eu vou pegar aqui, por exemplo, um módulo da Era, tá? Marca Era. Mas quem é Era, né? A Era ela não aparece, porque normalmente ela tem uma linha de produção que fabrica para Caneja, fabrica para várias Cells, fabrica para várias marcas que estão aí no mercado, em OM, e ela não aparece tanto por quê? Porque ela tem uma linha de produção destinada para essas marcas. Só que essas marcas, normalmente, elas condicionam porque ela tem toda uma estrutura por trás diretoria, isso, marketing, né, penetração de mercado, então ela tem um outro custo. Então, por isso que ela apresenta de uma forma diferenciada. E eu já quero colocar para você, tá, em relação ao resultado
em versus produto de situações, por exemplo, que está acontecendo. A gente observa, tá? É um tiro de alerta, galera. Tá tendo muito, mas muito mesmo, roubo de carga de caminhão de painel fotovoltaico. Então, sempre quando você for adquirir o seu produto, tá? Cuidado com frete CIF e FOB. Tome cuidado. O que é o frete CIF, Elvis? Ó, já estou falando do resultado do produto. CIF é o cliente, é a responsabilidade do importador. Tá? E o importador normalmente, gente, facilita um pouco porque normalmente ele tem seguro de carga, tá? Agora, se for FOB, você tem que cuidar porque a responsabilidade é sua, no pagamento, no recebimento, tudo mais. Até no CIF você também tem que receber a mercadoria. Mas já pensou se for FOB e não tem seguro de carga, como é que vai ser essa situação da tratativa? Já uma vez que já pagou a mercadoria? Você tem a noção do que pode vir a acontecer? E o que é pior, vou indo mais além em relação ao resultado seu agora, não mais do seu cliente. É claro que tem a ver com o seu cliente, ele colocou o dinheiro na mesa, né? Mas você já parou para pensar, se você faz a aquisição desse equipamento e, aliás, tem uma situação mais além dessas mercadorias que estão sendo apresentadas para o mercado com um valor totalmente inferior do que é o praticado. Eu vejo aí ofertas, já ouvi falar, tá? Canto da sereia, né? Ó, tem um módulo aqui de 550 watts por R$ 450, por R$ 550, R$ 750. Cara, não existe milagre. Tão logo o receptor que compra essa mercadoria, ele é tão ele vai responder um processo criminal juntamente com até desvendar quem é que foi o causador, quem é que é o verdadeiro ladrão. Então, assim, viu quanto problema? Às vezes você quer ter uma oportunidade para economizar menos, para economizar mais, né? Não menos, economizar mais, ter um bom produto, mas aí você fica todo ferrado aí respondendo um processo criminal e ainda posa para foto, né, cara? Né, nas páginas policiais. Então tome cuidado com isso, tá? Não existe milagre. Como que funciona, galera? O módulo hoje, tá? Ele é dolarizado. Então, normalmente, o VAT ele vai permear entre 24 centavos de dólar a 28 centavos de dólar, podendo chegar até 30 centavos de dólar, dependendo do módulo que você vai comprar. Multiplica isso pela potência e multiplica isso pelo dólar de hoje e coloca uma variação aí de 30%, que é o desembaraço, o frete marítimo, tudo isso que você vai precisar, tá? Em encargos, impostos, imposto de renda, coloca tudo isso aí, vai dar isso aí. Esse módulo não chega no Brasil por menos de R$ 900, custo. Tem mais o frete ainda. O frete já vai estar aí do porto até o CD, distribuição, a não ser que seja muito longe. Então, como é que você vai conseguir comprar de um Pangaré aqui no Brasil por R$ 650, R$ 750? Não tem milagre, gente, entendeu? Não existe isso, então tome cuidado. Porque você não pode colocar o teu cliente numa fria. E esse exemplo, quando o cliente coloca preço, você tem que colocar essa situação também da integridade e da veracidade desses modos, de onde ele vem, na verdade, né? Qual que é a procedência, né? Você precisa ter isso. Até esses dias atrás, teve um investidor, um grande empresário no Paraná, que ele falou que tinha uns módulos a, acho que R$ 750. E daí, quando eu vi aquela carga, ele me mostrou, é de um player muito conhecido a nível do Brasil, eu falei, cara, faz o seguinte, se você tem interesse realmente de comprar, vamos pegar essa carga aí, vamos levar lá, é daqui do Paraná, nós vamos levar lá, ver a procedência dela, ver a origem dela, ver as notas fiscais, ver se está tudo ok, e daí você realiza a compra. Ele falou, boa ideia. O cara que ofereceu para ele sumiu, cara, não apareceu até hoje. Você tem noção? Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Mas voltando aqui para o nosso assunto, galera, por que você tem que investir mais tempo e dinheiro em relação ao resultado do seu cliente? Porque é aí que vai diferenciar você da vala comum, aonde vai diferenciar você do mercado, no sentido de colocar uma oportunidade ímpar para ele. E essa oportunidade, não adianta só você falar, ela tem que ser percebida pelo cliente. Como assim percebida, Elvis? Ele tem que entender que aquilo que você está colocando com clareza e transparência faz mais sentido do que as outras empresas que por ali passaram. E eu digo para vocês, o cliente às vezes não tem isso claro na cabeça dele, mas os problemas estão sempre condicionados e ele talvez ele não tenha descoberto por dentro que é o verdadeiro problema dele que ele está passando. Mas na conversa, nas perguntas que você vai fazer e vai fazer com que ele fale e te responda, ele mesmo vai acabar revelando uma possível solução para você. E você precisa anotar. Sempre que você for conversar com o cliente, meu amigo gafanhoto, tá? Eu sempre recomendo que você tenha caderno e caneta e fique assim com o cliente.
Olhe no olho do cliente, faça a pergunta, observe, quando você viu algum ponto, você anota. Você anota, cara, senão você vai esquecer, entendeu? O que você não pode é virar uma conversa de compadre e comadre, velho, no sentido de ele fala, você fala, ele fala, ele fala, você fala, e depois você sai dali, no dia seguinte você esqueceu de tudo que ele falou. Então, por isso que você tem que anotar. Pergunte para o cliente, cara, ó, quer ver como é que você sai, por exemplo, da vala comum? Falei, e aí, seu José, qual que é a tua experiência em relação à energia solar? Ele vai te dizer, cara, nenhuma. Fala, tá, e as empresas que por aqui passaram? Ah, não, você é o primeiro. Você sabe como é que funciona a geração na prática? Ah, não sei. Pega um caderno, folha sulfite, cara, faça o desenho para ele da curva da geração. Ó, seu José, a geração funciona assim, ó. Faz, cara, velho, a geração ela funciona assim, ó. Não é, ó, começa às 7 horas da manhã, meio-dia, um céu de brigadeiro, que nós temos a curva de geração, seu José. Aqui você tem o consumo simultâneo. Isso, a concessionária não enxerga esse consumo simultâneo. Por quê? Porque aqui zero mata zero, ou seja, gerou, consumiu. Nós chamamos de instantâneo. Aqui não tem encargo. Então, gente, observe que nessa minha fala aqui, essa discussão da taxação, essa discussão das regras de transição do ano que vem, ela não existe quando você gera e consome, saca? Então, porque tem muita gente falando, preocupada, acreditando que a partir do ano que vem vai matar o setor, que ninguém vai vender mais nada. Pare com isso, cara. Simultaneidade não tem encargos, por enquanto, né? Nem regra de transição. Então, acorda, meu amigo gafanhoto. Se o cara tem uma empresa que ele funciona de dia, consome a maior parte de dia, faça o dimensionamento para ele, para esse consumo da simultaneidade. E como é que você faz esse dimensionamento? Você vai ter que fazer uma calibração daquilo que de fato ele consome durante o dia, para poder atender ele post-horário, mas sabendo que um dia nublado, se não tiver geração, então logo ele não vai ter a compensação. Então você tem que. Não vai ter energia, então ele não vai ficar também sem energia, ele vai ter que pagar isso para a concessionária. Mas ó, evoluindo aqui, nós temos aqui o crédito, né? E esse crédito ele é injetado na rede. E mostra isso para o cliente. Aqui tem um relógio bidirecional, né? Vou fazer o chão aqui, senão não passa um psicotécnico. Aqui você tem um relógio bidirecional, que aqui gera uma energia, gera um crédito para ele, positivo. E quando retorna? Quando é que ele retorna? Um dia nublado como hoje. Hoje aqui em Cascavel está nublado e frio. Então ele retorna aqui, ou ele retorna onde não tem a geração, que é depois à noite, depois às 18, antes das 7 da manhã. Você tem que fazer isso, meu amigo gafanhoto. Se você não fizer, e alguém mais sapequinha que você, sapequinha não, mas alguém mais esperto que você faz, cara, você já tá para trás. Você tem que mostrar isso para ele. Coloca a caneta em cima, assim, para ele. Cara, ele vai escrever alguma coisa. Fale de encargos para ele. Fale de resultados que você vai entregar. Fale como é que vai ficar a fatura de energia dele futura, depois de ele ter essa geração. Você tem que explicar esse resultado para ele do que acontece. E essas são as vantagens que você vai ter de ser reconhecido como autoridade, como um cara que sabe o que está falando. Tão logo, fica muito mais fácil você fechar a venda com o seu cliente, mas não só fechar com o seu cliente, mas fechar em forma de escala, porque daí ele pode também identificar que você não está querendo vender placa para ele. Ele não dá nem tempo dele pensar isso, meu amigo gafanhoto. Isso é tão louco, tão rápido, que ele tão logo percebe e já sabe da essência daquilo que vai acontecer na prática. Então, isso é que vai fazer com que, como eu falei, como você feche uma venda de uma forma mais rápida, tá? Então, logo, se ele tiver preço, te apresentar o preço, ele está querendo te dizer um sinal, né? Está querendo te dar um sinal que você é o parceiro dele. Mas se o preço é diferente, como eu vi de um cliente semana passada, tá, Elvis? Se eu tenho lá uma usina que custa 100 alguma coisa, 100 mil, não sei, 100 mil reais. Mas chega um cara que me oferece por 30. Como é que eu vou, cara, investir 70 conto a mais? Aí eu te pergunto, você acha que o cara tem condições de entregar o produto por, né? Não vou nem falar da instalação, operação. Você acha que o cara tem condições de entregar uma usina que custa 100 por 30? Então logo você vai ficar sem módulo, sem produto nenhum. E olha que eu ouço bastante. Tem uma empresa aí no Paraná que deu o balão de 12 milhões, cara. Anoiteceu, não amanheceu. Eu posso falar que você até o final do ano de cases que eu sei de empresas que deixaram os clientes totalmente órfãos, sem pai e sem mãe. E tem gente que acha ruim quando a gente fala isso, mas, cara, são um tipo de notícias que não vêm à tona. E daí, quando o cliente precisa de um suporte técnico, alguma coisa, as coisas não acontecem. Porque o cara já tá longe, meu amigo, tá lá no Paraguai, entendeu?
E aí? Mas esses sistemas órfãos, que não tem pai, não tem mãe, é uma oportunidade para você, meu amigo gafanhoto, também ganhar dinheiro, fazer lá um upsell, né? Não é nem um upsell porque não foi você que vendeu, né? Mas vai lá cara, coloca lá uma manutenção preventiva, cobra um salário mínimo dele ano para você cuidar disso para ele, ele vai pagar, entendeu? Por quê? Porque a vantagem de você cuidar dele, surpreender ele, entregando um tipo de resultado, vai fazer com que ele indique você para outros parceiros, quando é percebido esse valor da entrega, e vai fazer com que você, cara, faça mais negócio, feche mais vendas. Isso é fechar venda em escala. É criar um network de relacionamento de vendas mesmo, na prática. Fora isso, cara, nada mais faz sentido. Você vai ficar aí, velho, sapateando, vegetando velho, daí fica brigando por preço e não sabe o que tá acontecendo. Saca? Qual o melhor momento, cara, para você começar a apresentar o resultado do teu cliente? Vá com calma. Se é uma primeira reunião que você vai ter com ele, faça perguntas para identificar as necessidades dele. Já em conchave com isso, você já vai colocando, fazendo pergunta e já estimulando o quê? Estimulando a identificação de um possível problema que você já, na primeira resenha, você já identificou. Aí tá, o meu problema é esse aí, tá? E alguma das empresas que passaram por aqui, seu José, já te falou sobre isso, sobre o seu problema, do aumento de carga que você precisa ter? Ah, não, já falou. E elas se posicionaram como? Mandou eu fazer. Entendeu? Então tá. No final você dá fala, ó, é o seguinte, a minha empresa, que é Tatu com Cobra Solar Limitada, a gente cuida disso para você, tá? Então logo eu não ganho dinheiro com isso. E já vou te dizendo, eu já linko você com a empresa para você já fazer o repasse dos valores direto, tanto na parte técnica como na parte de instalação, mas eu acompanho esse processo junto a você. Só que daí tome cuidado quando você vai colocar um terceiro no canteiro de obras, quando vai colocar um terceiro na casa do teu cliente, porque esse mesmo terceiro, daqui um dia ou 2 dias, ele está lá batendo na porta para tentar vender mais um produto que é uma solução dele. E você nem está sabendo. Só que o cliente observa que esse terceiro que está lá foi você que colocou dentro da casa dele, foi você que indicou. Olha que problemaço, cara. E daí o cliente vai fazer negócio com ele, você nem está sabendo. E esse terceiro não entrega aquilo que prometeu, ou faz um serviço porco, ou pega o dinheiro do cliente e some. Ele vai vir atrás de você. E o que é que você tem a ver com isso, você nem sabe? Tudo. Sabe por quê? Porque foi você que levou o cara lá, velho. Tão logo você vai ficar mal visto, tão logo você não é um cara mais de confiança dele. Por que eu tô falando isso para você? Que o resultado tem a ver. O que o tema de hoje tem a ver, Elvis? É para não te trazer problema, cara. Então, logo como você faz qualquer tipo de negociação, fala com o teu cliente, olha, a minha responsabilidade contigo é a confecção dessa usina fotovoltaica. Mas os meus colaboradores que aqui estão, né, enfim, da minha empresa, se tá com a marca da empresa, e se o cara vir aqui amanhã te oferecer alguma outra coisa, fica à vontade de fazer negócio. Eu estou te falando de forma geral. Mas assim, não confunda quando o assunto é aquilo que nós estamos fazendo com outro assunto específico e você pode ter algum tipo de problema. Por quê? Porque a gente trabalha com muitos profissionais, com muitas empresas, e já aconteceu no passado, sim, a gente envolver um parceiro que vai lá e faz o trabalho, depois ele está aí batendo na tua porta, fazendo uma outra coisa, e o cliente identifica, acha que isso é possível, e eu nem estou sabendo, e as coisas acontecem de uma forma, cara, muito louca, e daí tudo acontece de forma diferente. Fechou? Pessoal chegando pro trabalho aí, ó. Então, assim, galera, preste atenção. Fique focado no resultado. E o resultado tem a ver exatamente com aquilo com a essência, com a cultura da tua empresa, aquilo que você quer apresentar. Por exemplo, quero dar um exemplo de alguém que faz isso muito na prática, tá? De uma forma errada. Eu vejo integradores que, quando são acionados pelos seus clientes para ir lá identificar uma anomalia, algum defeito, alguma paralisação da usina, e essa integradora pega e vai lá. Chegando lá, ela identifica que o problema não é dela. Aconteceu alguma outra situação, surto na rede lá, né? Que o cliente ele não é expert em usina, mas a usina dele pode funcionar, ele vai ligar, cara. Só que daí a empresa, ela chega e quer cobrar uma hora técnica dele. Pelo deslocamento, tem uma coisa de errado? Claro que não. Isso é um custo, cara. É o negócio dele. Só que isso está explícito no contrato, quando ela vendeu a usina, aí é que está o X da questão. Às vezes, na maioria das vezes, tem lá um ano de garantia na mão de obra. O que significa um ano de garantia na mão de obra? É quando der um problema, cara, dá uma assistência e lá ver o que está acontecendo.
Na maioria das vezes, o problema, na maioria das vezes, nem é do integrador, e sim de alguma situação, foi um DPS, alguma coisa um surto que estourou ali na proteção, você precisa trocar. Aí fala, o problema não é meu, o problema foi da descarga, foi do surto. Sim, mas daí como é que você vai cobrar do cara? Sabe o que eu recomendo? Você vai cobrar dele. Vai cobrar dele sim, mas você vai cobrar dele como, Elvis? Cara, se você vai cobrar um projeto do teu cliente custa 100 mil reais, você coloca na ponta da caneta 102 mil reais. Porque você sabe que durante um ano você vai ter que fazer pelo menos umas 8 ou 10 visitas para dar esse tipo de suporte e assistência. Se você não fizer esse controle, cara, você perde dinheiro, você não consegue atender, ou se você não consegue atender, você vai cobrar, sei lá, 300, 400 reais do cliente, 200 reais para ir lá fazer esse monitoramento e o cliente vai ficar chateado. É isso que vai acontecer com você. Então fica ligado, cara, para você não criar um grande problema para você, entendeu? Então, o pós-venda todo mundo promete, mas quase ninguém faz. Então, assim, isso eu dei um exemplo aí de coisas que você não deve fazer. Isso é mesmo que você for numa, sei lá, cara, numa pizzaria e no final o cara te cobrar 10% da de serviço, taxa de serviço que é do garçom. Isso é até constrangedor para o garçom, para você que está pagando e para quem está cobrando, mas são cara de pau, eles cobram. Por que que não cobra? Se a pizza custa 100 reais, cobra 120 reais na pizza, cara, e repassa o dinheiro do cara lá, entendeu? Então, você está entendendo? Então, tome um pouco de cuidado para você não deixar tão exposto, um negócio tão constrangedor, tá? Outra coisa, de um exemplo na prática que você pode fazer. Eu até citei logo na inicial, mas vou colocar aqui de novo. O cara precisa fazer uma adequação de padrão, mas não tem tempo para isso. Então, logo ele não gosta de obra, assim como eu. Eu não gosto de obra, eu gosto do resultado, eu não gosto da bagunça. Até aqui em casa está tendo obra, cara, e eu vou te falar, é um pavor. Mas eu gosto da mudança. E o cliente também, as pessoas gostam da mudança. Sabe por quê? Porque quando você fala em mudança, existe alguma coisa que pode envolver a obra, por exemplo, na entrada de serviço. E é esse envolvimento da obra, o cliente não sabe, cara, como proceder. Então, o que você pode fazer? Assume essa parada para você, porque ele está de olho no resultado, ou seja, o padrão pronto, conectado, aprovado, homologado. Eu vou dar um exemplo. Foi fazer lá, um integrador foi fazer um projeto fotovoltaico e lá tinha um disjuntor de 63 amperes, bifásico. Só quando a concessionária foi lá, tá? Olha só, a concessionária foi lá, ele identificou que na concessionária não era 63 amperes, e sim 40. Então, o que ele fez? Né? Ele pegou, a carga do inversor suportava tranquilamente, ele foi e solicitou novamente, trocou o disjuntor de 63 para 40 e conectou o sistema. Tá aí, tudo bem. Mas daí é o seguinte, por que tem 63? Porque já não é o suficiente. Então vai lá, troca o disjuntor de novo, aprova isso na concessionária, deixa certinho e entrega para o cliente, cara. O cliente teve algum custo por isso? Cara, um disjuntor é o quê? 150 reais, acorda. Você tem que cobrar lá no projeto. Você tem que ter alguns chamam de risco do passivo, outros chamam de variação. Outra coisa também, vai colocar o monitoramento para o cliente, cara. Olha quanto resultados pode entregar para ele. Vai colocar, nem ele sabe, vai colocar o monitoramento para o cliente. Aí não dá o alcance da internet, senão a internet está o inversor. Meu amigo gafanhoto, uma das coisas que você pode fazer é o quê? Pega, cara, coloca lá um replicador de sinal. Quanto custa um replicador de sinal? 120 reais. Tem gente que tem coragem de cobrar isso pro cliente. Ou pede pro cliente lá no Paraguai comprar, ou pede pro cliente lá na China comprar o replicador. Pega, você compra, vai lá e instala, cara. Aí se o teu cliente for um cara sensato, vai falar, e aí, ô Elcio, quanto é que custa isso? Fala, não, nada não, cara. Você já pagou por isso. Nossa, cara, isso traz uma credibilidade pro cliente. Eu vejo a seca que cobra, cara. Quer cobrar até sabe? Cobra tudo, entende? Mas eu não tô falando pra você não cobrar. Cobra, cara, mas já cobra já na inicial do projeto. Tem essa variação, cara, para você poder fazer essa perfumaria, poder entregar esse resultado pro cliente. Não ficar aí regateando, você não ter 50 pila, velho, para dar uma assistência pro cliente. Você não tem nem 30 reais para comprar um porta-retrato, para colocar a usina dele e entregar para ele. Tá entendendo? Então é isso que vai diferenciar você do mercado, meu amigo gafanhoto. É isso que vai te ajudar a fechar mais vendas, ser percebido pelo mercado. Mas não é fechar só venda, é fechar em escala, cara. É ter uma renda mensal de 12 mil reais por mês com integridade. E tem gente que ganha 1.200 pila e não tem coragem, cara, de arriscar para ganhar 12 conto. Isso vai ganhar como 12 conto? Aqui, meu amigo gafanhoto, aqui, ó, entendeu?
A gente vai ter a Semana do Vendedor Solar, fique ligado, vou trazer muito, mas muito conteúdo de uma forma até diferente. Minha equipe está preparando isso para você. E como é que você faz para participar? Em algum momento vai ter um link aí, cara, para você clicar e acredito que a partir da semana que vem você se cadastrar. É gratuito e é online. Sacou? Beleza? Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu comentário, que eu respondo todos eles. Isso tem muito peso, muito valor para mim, respondo cada um deles. Não se inscreveu aí no meu canal do YouTube? Clica aí, se inscreva, ativa o sininho, cara. Participa aí comigo. Tá? Isso que me move, né? O seu resultado. E se você não me segue no Instagram, no Facebook, super recomendo que você me siga, que eu posto conteúdo toda semana, todos os dias, para criar raiz na sua cabeça, te ajudar no campo de batalha. Aqui, meu amigo gafanhoto, a você, vendedor de energia solar, a vender, a fechar mais projetos em escala e ganhar, pelo menos, ter uma renda mensal de 12 mil reais. Isso aí que vai te mover e fazer a diferença entregando resultado para o seu cliente. Fechou? Um abraço e tudo de bom.